Olá, meu nome é Maria Vitória Lamoglia e eu e a minha colega Esna Barcelos somos alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Este vídeo é um vídeo de divulgação científica. É um trabalho da disciplina Mecanismos de Agressão e Defesa, coordenada pela professora doutora Andréia Cristina. A esquistossomose é uma doença causada pela infecção de Schistosoma mansoni em humanos. Ela é considerada a segunda doença parasitária mais importante do ponto de vista de saúde pública, perdendo apenas para a malária. Ela afeta cerca de 206 milhões de pessoas no mundo e mata até 200 mil anualmente. Alguns parasitas têm apenas um hospedeiro e, portanto, devem desenvolver táticas de evasão, supressão imunológica contra apenas um tipo de sistema imunológico. Outros empregam ciclos de vida indiretos, o que significa que encontram diversos sistemas imunológicos que utilizam estratégias únicas voltadas para sua morte e destruição. O Schistosoma mansoni, os nossos parasitas de interesse, são do gênero Schistosoma. São plateumintos, ou seja, são vermes planos, são invertebrados, tendo a sua simetria bilateral, de corpo mole e relativamente simples. Eles empregam um ciclo de vida indireto, alternando entre o molusco gastrópode, que são os seus hospedeiros intermediários, e um hospedeiro vertebrado definitivo, como nós, os seres humanos. Vamos começar olhando essa imagem no meio da parte inferior para entendermos o ciclo de vida do Schistosoma mansoni. No número 1, o hospedeiro definitivo do Schistosoma mansoni, que é o homem, elimina os ovos do verme através de suas fezes ou de sua urina. Quando as fezes ou urina são eliminadas na água, os ovos eclodem e liberam larvas ciliadas denominadas miracídios, que é o estágio larval de vida livre destes vermes. No número 3, os miracídios nadam e penetram em um caramujo, que é o hospedeiro intermediário, onde se multiplicam. Dentro do caramujo, os miracídios progridem através de 2 gerações de esporocistos para se tornarem as cercárias. No número 5, após 4 a 6 semanas, as larvas abandonam o caramujo na forma de cercária e voltam para a água. Neste ambiente, elas podem viver por um tempo até penetrar novamente no homem, através de sua pele ou de sua mucosa. Durante a penetração, as cercárias perdem a sua cauda bifurcadas, tornando-se os esquistossomos. Uma vez dentro do indivíduo, os vermes entram na circulação venosa e chegam ao coração e pulmões. Do coração, são lançadas através das artérias às diversas partes do corpo, sendo no fígado o seu principal órgão de localização. No fígado, elas crescem, alimentando-se de sangue e depois migram para as veias do intestino. Lá, alcançam a forma adulta, acasalando-se e começam a pôr ovos, que vão ser eliminados, dando início a um novo ciclo. Embora o sistema imunológico dos caracóis não tenha a complexidade geral e a resposta adaptativa mediada por anticorpos observada em mamíferos, estes invertebrados combatem infecções por xistossomos usando uma infinidade de estratégias imunológicas, resultando em danos larvais e, finalmente, na morte dos xistossomos invasores. Os caracóis empregam uma ampla variedade de fatores humorais e celulares no combate às infecções por xistossomos. Os fatores humorais são compostos em grande parte por PRRs, que são receptores de reconhecimento de padrões. São moléculas presentes na superfície de fagócitos, como também
solúveis no sangue e em fluidos extracelulares, capazes de reconhecer os PAMPs, que são padrões moleculares associados ao patógeno, e os DAMPs, que são padrões moleculares associados ao dano. Mas também apresentam componentes citotóxicos, como a bionfalizina, componente azul na figura. O braço celular da resposta imune apresenta BGTLR, em amarelo na figura, que exibe os granulócitos, que estão responsáveis por envolver os citossomas invasores, e os alinócitos, que aparentemente se concentram na produção de fatores humorais e de moléculas de sinalização celular. A resposta imune humoral não é meramente relegada ao reconhecimento de patógenos. Uma beta-toxina formadora de poros, conhecida como biofalizina, em azul, que também vimos na figura anterior, também é capaz de matar diretamente esporocistos de Schistossoma mansoni. O reconhecimento bem-sucedido de SM-POMUX é um determinante-chave do sucesso da infecção. Se o sistema imunológico do caramujo puder reconhecer o complexo SM-POMUX e a superfície de um esporocisto, esse esporocisto provavelmente será morto. Já quando tem uma aparência irreconhecível ao complexo SM-POMUX, leva à evasão imunológica, tendo então um sucesso na infecção. Ao penetrar em um hospedeiro caracol adequado, os esquistossomos não se restringem ao mimetismo molecular para evitar a detecção e o ataque das células imunes dos moluscos. A primeira barreira enfrentada pelos miracídios, que é o estágio larval de vida livre dos vermes, durante a infecção pelo hospedeiro intermediário, é a passagem através dos tecidos do hospedeiro, um processo que acredita ser facilitado por uma tiol-proteinase, que está localizada nas glândulas de penetração lateral dos miracídios, que se desenvolve dentro dos óvulos. Um desses alérgenos de venenos, como a proteína SM-Val9, demonstrada na figura, demonstrou ser fundamental para facilitar a regulação positiva de genes de remodelação da matriz extracelular durante a penetração. Ela também pode estar envolvida no movimento através dos tecidos do hospedeiro. Após todos estes processos que vimos do sistema imunológico dos gastrópodes, se o parasita conseguir evadi-lo, ele será liberado na forma de cercária, como vimos no ciclo anteriormente, para então, posteriormente, infectar o seu hospedeiro definitivo. Depois de entendermos um pouco sobre o ciclo de vida do cistossoma no caramujo, vamos entender um pouco sobre a doença que ele causa no hospedeiro humano. Então, o que é a esquistossomose? A esquistossomose é uma doença parasitária, também conhecida popularmente como xistose, barriga d'água ou doenças dos caramujos. A magnitude da sua prevalência, associada à severidade das formas clínicas e à sua evolução, dão à esquistossomose uma grande relevância como problema de saúde pública. Sinais e sintomas. A maioria dos portadores são assintomáticos. No entanto, na fase aguda da doença, o paciente infectado pode apresentar diversos sintomas como febre, dor de cabeça, calafrios, suores, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia. O período de incubação, ou seja, o tempo que os primeiros sintomas começam a aparecer a partir da infecção, é de 2 a 6 semanas. Na forma crônica da doença, a diarreia se torna mais constante, alternando-se com prisão de ventre e pode aparecer sangue nas fezes. Além disso, o paciente pode apresentar outros sinais como tontura, prurito anal, que é a coceira, palpitações, impotência, emagrecimento, endurecimento e aumento do fígado. Nos casos mais graves, o estado geral do paciente piora bastante, com o emagrecimento e fraqueza acentuadas e também o aumento do volume do abdômen, que é conhecido popularmente como barriga d'água. Se não tratada adequadamente, a esquistossomose pode evoluir e provocar algumas complicações, como, por exemplo, o aumento do fígado, como falei anteriormente, aumento do baço, hemorragia digestiva, hipertensão pulmonar e pode levar à morte. Diagnósticos e tratamento.
O diagnóstico da esquistossomose é feito por meio de exames laboratoriais de fezes, onde é possível detectar por meio desses exames os ovos do parasita causador da doença. O médico também pode solicitar testes de anticorpos para verificar sinais de infecção e, para as formas mais graves, ultrassonografia. Já o tratamento da esquistossomose, para os casos simples, é em dose única e supervisionado, feito por meio de medicamento praziquantel, receitado pelo médico e distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Os casos graves geralmente requerem internação hospitalar e até mesmo tratamento cirúrgico, conforme cada situação. Os grupos-alvos para o tratamento são comunidades inteiras que vivem em áreas de alta contaminação, crianças em idade escolar nas áreas urbanas residentes em áreas endêmicas, pessoas com profissões que envolvem contato com água contaminada, tais como pescadores, agricultores, trabalhadores de irrigação, pessoas que praticam tarefas domésticas que envolvem contato com água contaminada. Situação epidemiológica. A esquistossomose mansoni é uma doença de ocorrência tropical, registrada em 54 países, principalmente na África e leste do Mediterrâneo. Atinge as regiões de delta do Nilo e países como Egito e Sudão. Nas Américas, atinge a América do Sul, destacando-se a região do Caribe, Venezuela e Brasil. No Brasil, estima-se que cerca de 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas sob o risco de contrair a doença. Os estados das regiões Nordeste e Sudeste são os mais afetados, sendo que a ocorrência está diretamente ligada à presença dos moluscos transmissores. A esquistossomose está presente no Brasil de forma mais intensificada em 19 unidades federais. São áreas com transmissões endêmicas que compreendem os estados da Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais, com predominância no norte e no nordeste desses estados. No Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas e Distrito Federal, a transmissão é focal e não atinge grandes áreas. Prevenção. A prevenção da esquistossomose consiste em evitar o contato com águas onde existem os caramujos ou hospedeiros intermediários infectados, implantação de medidas de saneamento básico e, o mais importante, educação em saúde.